Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Hoje, a Igreja celebra a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, advogado, defensor e paráclito, prometido pelo Senhor Jesus. Esta solenidade encerra e culmina estes 50 dias do tempo litúrgico da Páscoa. Gostaria de recordar mais uma vez que as celebrações da ressurreição, da ascensão e de Pentecostes, embora separadas no tempo, têm uma grande unidade. Elas fazem parte do mistério único da Páscoa de Jesus, do seu mistério pascal, da sua paixão, morte e ressurreição. Na ressurreição resplandece a vida sobre a morte. Na ascensão, sua exaltação como Senhor do céu e da terra, que transmite sua missão à Igreja. E em Pentecostes, a ação do Espírito Santo, que inaugura um tempo novo, tempo da atividade missionária da Igreja. A propósito dessa solenidade e desse texto do Evangelho de João, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, quero que recordes da atitude dos discípulos. Estão numa casa com as portas fechadas por medo dos judeus. Estão presos. Eles têm medo, eles duvidam, seus corações tremem. É então que o incrível acontece. Jesus entra e fica no meio deles. O evangelista nos conta que os discípulos ficaram cheios de alegria quando viram o Senhor. Os Atos dos Apóstolos contam uma história semelhante hoje. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Os discípulos estavam cheios de medo, fechados, rodeados de dúvidas, num pessimismo ou numa perplexidade que os impediam de recordar as palavras de Jesus, que lhes tinha prometido o Espírito Santo. Esse Espírito é muitas coisas, mas antes de tudo, é alegria. Diz-nos o Evangelho: os discípulos se alegraram. É um espírito de unidade e entendimento. Os Atos dos Apóstolos nos diz: cada um os ouvia falar na sua própria língua. Se em Babel as línguas eram confundidas pelo orgulho de construir uma torre que chegasse ao céu, agora, ao acolher o dom de Deus, do seu Espírito, tudo é compreensão e alegria. E é também coragem. Aqueles que pareciam presos por medo dos judeus começam a proclamar a grandeza de Deus na sua própria língua. Tu também recebeste esse Espírito Santo através do batismo e ainda mais profundamente através da crisma, do sacramento da confirmação. Peça ao Senhor que renove hoje o dom que tu recebeste e encha-te desta alegria, desse desejo de unidade e entendimento e dessa força e coragem para anunciar o Evangelho. Sentes isso em ti? Em segundo lugar, no Evangelho de hoje, vemos que Jesus diz aos seus discípulos em 2 ocasiões:
a paz esteja convosco. A paz que Jesus dá é uma paz que abrange tudo. É alegria, bem-estar, cura, unidade, reconciliação. E não é uma mera saudação. É um presente. Uma pessoa se faz dom. Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor de Deus, o dom dos dons, a força, a paz, a alegria, a esperança. Esse gesto de Jesus de soprar sobre os discípulos é, sem dúvida, uma alusão à história da criação no Gênesis, na qual Deus dá vida àquela criatura de barro, soprando em suas narinas, infundindo-lhe o sopro de vida. Hoje, Jesus sopra seu Espírito sobre ti, para que sejas novo, para que sejas cheio dele, para que sejas semelhante a ele. Por outro lado, é possível que tenhas se esquecido do Espírito Santo em tua oração. Não hesite em impedir que ele esteja presente em ti e, acima de tudo, que ele dê a paz. Por isso, reze: vem, Espírito Santo, enche a minha vida de paz. Em terceiro lugar, hoje, dia de Pentecostes, é dia para recordar que esse Espírito é quem inaugura o tempo da igreja, o tempo da missão. Esse Espírito te enche de força, entendimento e coragem para proclamar a grandeza de Deus, para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus diz isso hoje no Evangelho: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Hoje, tu és enviado com a força do Espírito para dar testemunho com tuas palavras e tuas ações. Sim, Jesus envia seus discípulos com autoridade. Ele os torna participantes de seu poder. Ele diz: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Essas suas testemunhas, e tu estás incluído entre elas, serão testemunhas da vida com o poder do Espírito. Eles serão a presença de Jesus entre os povos, testemunhas da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Além disso, como os discípulos, tu recebestes carismas, dons, qualidades distintivas que devem colocar a serviço dos teus irmãos. Perguntas-te: tu estás ciente de que é habitado pelo Espírito Santo e que recebestes dons para colocar a serviço dos outros? Tu te sentes chamado, enviado por Jesus, para testemunhar que as trevas e a morte não têm a última palavra? Que este Evangelho te leve a tornar o Espírito Santo mais presente na tua vida e na tua oração, a deixar-te comover por ele, a colocar a serviço dos outros os dons recebidos e a ser testemunha da alegria e da esperança que ele te inspira. E hoje, solenidade de Pentecostes, peço que medite esta bela sequência. Espírito de Deus, enviai do céu um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.